Oi, pessoal! Até que enfim eu consegui voltar aqui a aparecer para vocês. Galera, agora eu tô online, agora vocês estão me vendo, não estão me vendo? Muito melhor assim. Ai, pronto. Ai, pronto! Ufa, consegui. Ai, pronto. Galera, tá me vendo, né? Pronto, ficou muito melhor, muito melhor. Ai, que bom! E aí, galera? Ótimo, muito bom, muito bom. Meninos e meninas, voltei! Ó, vou falar, tá difícil, tava tentando fazer em todas as plataformas, ainda vou conseguir, que é lá no, como é que é o nome? No Facebook, no YouTube, enfim. Bom, o papo de hoje é incontinência. Isso aí. A incontinência urinária é qualquer perda de urina involuntária. O que significa isso? Se você tossiu, espirrou, saiu uma gotinha de xixi, a gente vai considerar uma incontinência urinária. A incontinência urinária, ela vem crescendo, né? Na verdade, não é que ela vem crescendo, ela vem sendo mais divulgada, né? Então, hoje, as pessoas não têm mais vergonha de falar que tem essa disfunção, né? Esse problema. Por quê? Porque é algo que tem solução, altamente tratável, né? E, ainda te falo mais, não precisa ser necessariamente cirúrgico, o que é ótimo. Por quê? Nem sempre a cirurgia vai dar o resultado esperado. Até porque a incontinência é um problema de função, é um problema de dinâmica, né? É um problema de mecânica. E eu vou falar um pouquinho para vocês. Primeiro, vamos tirar aquele mito de que incontinência urinária é só aquele vozinho, vozinha, lá que fica lá no asilo, que usa fralda. Não é. Perder urina, uma gota ou 1 litro de urina, para mim não importa, é uma incontinência urinária. Então, se você faz xixi, você pode ter incontinência urinária. Menino, menina, até cachorro pode ter incontinência urinária. Então, qual é a função aqui? Falar um pouquinho da musculatura, falar que tem condições, tem como vocês melhorarem, identificar, primeira coisa, saber identificar, porque se você souber identificar, fica mais fácil de tratar. Então, tudo que a gente trabalhar previamente, eu vou ter menos sequela, menos problema lá na frente, certo? Então, primeira coisa que nós vamos identificar, musculatura. Então, hoje é terça-feira, dia de reabilitação. Então, por isso que eu tô falando de fisioterapia, eu vou falar de incontinência, que é a minha área que eu amo e que eu adoro, que é a fisioterapia uroginecológica, na verdade, a fisioterapia urológica. Meninos e meninas, trabalhar o assoalho pélvico é fundamental para a parte sexual, para a parte miccional, para a parte de função e também da parte retal, a parte de controle esfincteriano, certo? Primeira coisa, vamos conhecer essa musculatura? Vamos saber como funciona? Que músculo é esse? Eu trouxe o músculo das meninas, né? Porque é mais fácil de demonstrar, mas serve para os meninos também, tá bom? Então, para que todos... eu não sei, eu já ouvi falar de períneo. Períneo é o seguinte, todo mundo tem, tá? Menino, menina, criança, todo mundo tem períneo. Então, o períneo, ele é um complexo muscular. Olha aqui o meu períneo, que coisa mais linda, lindo. Então, ele é de 2 camadas, tá vendo que bonitinho? Opa, caiu o meu períneo, espera só um pouquinho. Pronto, vamos pegar ele aqui, ótimo. A parte mais profunda, que a gente chama de elevador do ânus, ele sai lá do cóccix, que é o último ossinho da coluna, e vem até o pubis, que é essa região aqui da frente, um osso bem na frente aqui do quadril. Então, você vai imaginar o seguinte, o quadril, ele é marcada, né? Marcada óssea, exatamente assim. Então, você vai ter aqui na frente o pubis, atrás o saco, que ele vai estar pinçando aqui, fechando com a região sacral. Então, ele é marcada óssea. Aqui o ilho, que é essa região ilíaca aqui, e embaixo os isquios, né? Só que ele é um osso. Então, como qualquer osso, o que eu preciso? Eu preciso que tenha alguma coisa ali que segure para os órgãos não caírem, para os órgãos não embiocarem, né? Não caírem e não saírem do local, certo? Então, isso aí que vai segurar é o nosso assoalho, nosso chão, né? Que é o assoalho pélvico, o famoso períneo. Então, a parte mais profunda dele é isso aqui, ó. Olha que legal. Ele sai lá do cóccix, que é o último ossinho da coluna, e vem até o pubis. Então, olha, ele também é chamado de elevador do ânus. Por quê?
porque ele passa pela parte do esfíncter, né? Que ele segura toda a parte anal, toda a parte retal. Então, todos os coccígeos significa o quê? Tudo que sai do cóccix, né? A gente fala os coccígeos, eles vão se abrir, fechando todo o quadril, toda aquela arcada ali óssea. Então, todos os órgãos estão aqui em cima dele, né? É uma rede, literalmente é uma rede. Sabe aquela rede que você descansa lá no Nordeste, aquela rede gostosa que você deita? Mais ou menos isso. É como se fosse os dois coqueiros, os dois pilares ali. Os ossos, né? E a rede, o assoalho pélvico. E o que tiver dentro, o que tiver em cima, são os seus órgãos. Na frente dele, você vai ter a musculatura anterior dele, que é a musculatura superficial. Nesse caso aqui são as meninas, né? Então, você vai ter aqui o ânus, a vagina e a uretra. Gente, eu gosto muito de falar isso pra vocês. Por quê? Porque esta musculatura serve para os meninos também, tá bom? Você vai imaginar que isso aqui, ó, que são os grandes lábios, na verdade, você vai juntar eles e vai prolongar, vai virar o pênis, tá? Então, essa musculatura, que é o bulbo esponjoso, ele faz um 8. Sabe aquele símbolo do infinito que faz isso aqui? Então, é mais ou menos isso. Ele envolve o ânus, a vagina e a uretra. Então, se eu apertar ele, eu aperto os 3. Então, eu não consigo, de jeito nenhum, diferenciar isso. Então, não tem essa de falar assim, ah, eu vou contrair só o ânus, não consigo contrair. Oi, coronel! Cadê minha lindona? Cadê Janine? Bom, eu não consigo contrair só metade dele. Ou eu contraio tudo, ou eu não contraio nada. Então, esse bulbo esponjoso, que é essa musculatura que faz um 8, que ele sai lá do cóccix, rodeia o ânus, a vagina e a uretra, ele que vai dar essa sustentação, esse reflexo, que na hora que você tosse, que você espirra, ele vai acionar, puf, e vai evitar que você perca urina. Aí você fala, ah, mas os meninos não perdem urina. Não, os meninos não perdem urina. Por quê? Porque os meninos, eles têm a bexiga, e embaixo da bexiga vai ter a próstata e dentro da próstata vai passar a uretra. E a uretra deles é mais prolongada, então eles têm um pouco mais de resistência para perda urinária. Agora, mas eles podem ter perda urinária? Podem. Se tiver uma uretra muito fraca, uma musculatura muito fraca, uma próstata um pouco mais envelhecida, eles podem sim ter uma baixa resistência uretral e ter um escape urinário. Mas não é comum. O mais comum é o homem ter perda urinária quando ele retirar essa próstata. E eu já vou te falar quando e como isso vai acontecer. A mecânica disso. Já, tá? Vamos para as meninas primeiro. As meninas, acontece o quê? Meninas, olha que interessantíssimo. Essa aqui é vocês por dentro. Olha que bonitinho. Então, você tá vendo aqui um osso, bexiga, uretra, útero, vagina e o reto, certo? Vocês estão observando o tamanho da vagina? A vagina é grande em relação aos outros órgãos. Ela é grande mesmo, em mais ou menos 12 a 15 centímetros de profundidade. Grande e profunda. Ah, mas isso é importante? Muito. Olha aqui, a parede anterior dela segura a bexiga. A sua bexiga está apoiada literalmente na parede anterior. Ou seja, se a sua vagina não tiver força dessa parede, o que está em cima faz o quê? Ó, cai. Então, quando a gente fala que houve uma queda de bexiga, não é que a bexiga caiu. A parede anterior da vagina, que está mole, igual aquela rede, ela cedeu. E o que está em cima, ó, caiu. Foi empurrado para baixo, né? Então, a importância do fortalecimento vaginal, ela vai além do trabalho sexual, de propriocepção, de pompoarismo, de percepção, que eu já conversei com vocês em outros áudios aí, em outros vídeos, né? O fortalecimento vaginal, ele vem para a saúde também da parte miccional, da bexiga, e da parte retal, porque a parede posterior dela, olha aqui, ó, é o que vai segurar o reto. Então, se eu tenho uma vagina mais flácida, mais fraca, né, o que está em cima vai empurrar essa parede para fora. Então, quando eu falo queda, né, que é a cistocele, você vai olhar a parede quando você faz o exame, que você olha a paciente, né, eu olho aqui,
essa parede anterior, ela vai ter uma linguinha, né? Ela vai ter uma quedinha, assim, que eu vou falar que é uma cistocele e eu vou dar graus para ela. Meninas, eu vou falar bem a real. É o seguinte, ginecologista não vê queda de bexiga até ela realmente estiver para fora. Viviane, não vê. Sabe por que não vê? Porque o foco do ginecologista é a saúde vaginal e uterina, é colo do útero. Quem vê funcionalidade músculo-esquelética somos nós fisioterapeutas, beleza? Então acontece o seguinte, acontece muito da paciente chegar no meu consultório e falar assim, mas a minha médica nem falou que eu tinha essa queda, e não vai falar. Sabe por quê? Porque na hora que ela coloca aquele bico de pato ali, né, que é o espéculo, que ela reposiciona, que ela coloca para poder enxergar ali Oi, Josi! Para poder enxergar ali o colo do útero, ela reposicionou a bexiga, então ela não vai ver mesmo, né? Ela só vai ver quando tiver uma queda muito visível, a ponto de, na hora que abrir, visualizar aquela queda. Mas nós, fisioterapeutas, não. Como a gente trabalha toda a parte músculo-esquelética, a nossa função é exatamente visualizar esse início de queda. Então, nós vamos graduar de 0 a 4, lógico, 0 é 0, então não tem queda. O início de uma queda de bexiga, né, que é a cistocele. Então, se eu olho e eu peço para a paciente fazer um esforço e eu vejo uma depressão daquela parede anterior, eu vou dar grau 1. E aí eu vou graduando isso, certo? Considera-se, aí vem protocolo clínico, cirúrgico, grau 3 e 4. Eu considero 4, que é quando a bexiga literalmente vem para fora do canal vaginal, né? Ela vem para fora mesmo. Então, quando você abre, tem aquela bolota para fora. Viviane, mas e a incontinência? Olha que interessante, gente, eu acho o máximo. O que acontece com a incontinência? A incontinência urinária, como eu falei, é uma perda involuntária de urina, certo? Certo. Então, ela acontece por quê? Tá vendo aqui a uretra? Beleza. Então, a uretra, ela vai ficar bem aqui, ó. Aqui, ó. A uretra e a vagina, certo? Beleza. Como que funciona a sua bexiga? A bexiga e a uretra funcionam de formas antagônicas. O que é isso? Opostas. Quando você quer encher a sua bexiga tem que estar relaxada e a uretra tem que estar fechada, senão não enche. É como se eu fosse encher um balão do McDonald's, um balão com um canudinho do McDonald's embaixo. Ih, falei McDonald's, não sei se pode. Com um canudinho embaixo, vamos lá. Imagina que eu peguei um balão de aniversário, furei ele em cima e eu vou encher de água. E embaixo eu tô segurando aquela lingueta do balão, beleza? Vamos visualizando comigo. Comecei a encher o balão. Se eu não apertar a linguetinha do balão, deixar aberta, ele não vai encher, porque a água vai ficar passando. Então, para que eu tenha um enchimento desse balão, ou seja, para que minha bexiga encha, o que tem que acontecer com a minha lingueta? Tem que estar, fechada. Então, o meu canal uretral tem que estar fechado, enquanto a minha bexiga tem que estar relaxada. Então, tá vendo que tá oposto? Um fechado, um aberto. Isso pro enchimento da bexiga. Quero fazer xixi. Aí é o contrário, né? Eu tenho que apertar minha bexiga e abrir a uretra, senão o xixi não sai. Então, isso que nós estamos visualizando aqui é o que a gente chama de dinâmica miccional. Ou seja, como que funciona o seu ciclo de xixi. Exatamente isso. Só que funciona o seguinte, você está enchendo, certo? Isso tudo é por pressão e por musculatura. Se eu tenho uma musculatura que envolve a minha uretra mais fraca, minha bexiga está enchendo, e eu vou lá e dou uma tosse, um espirro, uma tosse. Quando você tosse, o seu diafragma, que é o que segura, que é uma musculatura que fica embaixo do pulmão, ele vai ser lançado para baixo por uma expiração forçada, então ele vai pressionar a sua bexiga para baixo e seu abdômen para trás. Então ele faz isso aqui com a sua bexiga, então ele aperta a bexiga. Quando ele aperta a sua bexiga, então ele aumentou a pressão de sua bexiga com uma pressão muito alta, né? Se você não tiver força dessa musculatura, eu apertei aqui, eu não tenho força, a musculatura solta, o que acontece? Eu apertei e eu abri, certo? O que aconteceu para o cérebro? Uma dinâmica de abertura miccional, ou seja, um escape urinário. O cérebro entendeu que você está urinando, e aí ele vai lá e urina. Mas você está urinando? Não, você soltou a uretra por fraqueza, porque aquela pressão foi tão alta a ponto da sua musculatura não aguentar
e soltar. E eu até brinco que é um problema hidráulico, né? Que a sua carrapeta tá ficando um pouquinho solta, tem que dar aquela apertadinha. Então, aí é o papel da fisioterapia. Qual é o nosso papel? Visualizar, mensurar e reabilitar essa força, que é trazer essa dinâmica miccional de volta. Então não é só ganhar força. Por quê? Porque se eu não souber esse trabalho de micção, o que vai acontecer? Vamos imaginar que o paciente chegou aqui com uma perda urinária. Beleza, eu tenho 2 pacientes. As duas pacientes, vou pegar 2 mulheres, tem perda urinária. Qual é o sintoma? Quando eu tuço, eu perco xixi. E o seu, dona Maria? Quando eu tuço, eu perco xixi. Beleza. Se eu seguir esse princípio, eu vou falar assim, vamos fortalecer. Calma lá. Por quê? Porque eu posso ter uma perda urinária por fraqueza, que é no caso aí da dona Joana, por exemplo. Mas vamos imaginar que a dona Maria, ela tem uma retenção urinária. A bexiga dela, na verdade, ela não consegue urinar. Então ela vai enchendo tão grande, tão cheia, que fica muito pesada. Tão pesada que na hora que ela dá essa tosse, é uma pressão muito alta pelo peso dessa bexiga. Então ela perde urina por transbordamento. Esse transbordamento, na verdade, é o oposto da dona Joana. Então, enquanto a dona Joana tem que fortalecer porque tá fraco, a dona Maria tem que soltar a musculatura dela para esvaziar aquela bexiga, para que ela não tenha perda por transbordamento. Percebe como a incontinência não é tão simples assim? Eu tenho que entender a mecânica dela, eu tenho que entender o funcionamento dela para poder tratar? Então, o fato é, Viviane, eu tava perdendo urina. Tuço, espirro, percurina, ou então, que a gente chama de incontinência de esforço, ou seja, eu preciso de um esforço ferreira, né? Então, eu moro em Brasília, eu atendo aqui em Brasília, né? Mas se você precisar de algum lugar fora de Brasília, você me fala que eu conheço um monte de gente, até porque eu trabalho nessa área há 16 anos, então ministro aula. Pronto. Eu ministro aula fora e aí eu consigo encaminhar para outros lugares, tá bom? Se você precisar de tratamento, eu te encaminho sem problema, tá bom? Vamos lá. Aí, o que acontece? Quando você tem essa alteração miccional, eu tenho que criar uma dinâmica, eu tenho que melhorar essa conexão, essa dinâmica, certo? Beleza. Bom, o que acontece com a incontinência se você não tratar? Se você não tratar, a incontinência melhora. Opa, peraí, se melhora, por que eu vou tratar? Ela melhora entre aspas, porque na verdade a uretra, ela fica presa, ela tem uma fásciazinha aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, acho que dá pra ver sim. Ela tem uma fásciazinha aqui, ó, que prende a uretra na parte óssea, certo? Tá presa aqui. Essa uretra que tá presa aqui, quando ela começa a ficar tão fraca a parede vaginal, essa região vesical começa a cair. Então, quando ela começar a cair, o que vai acontecer? Vai criar um pinçamento. A uretra fica com pinçamento. Então, o paciente fala assim, eu tava bem, ou tava tendo perda, de repente eu melhorei. Na verdade, piorou. Se você for olhar, ela vai ter uma quedinha de bexiga. Aí é muito comum essa paciente ir no médico, ter a queda de bexiga, fazer a cirurgia, que é a colocação da tela, reposicionamento da tela. Quando colocar a bexiga no lugar, ela vai sair da cirurgia com incontinência urinária. Aí vai falar assim, o médico errou. Não, ele não errou, porque ele reposicionou a bexiga. Só que quando ele reposicionar a bexiga, a uretra continua aberta, continua com uma resistência baixa, porque não teve um fortalecimento, não teve um aumento de força esfincteriana por meio de contração. Então, quando ela sair da cirurgia, como a bexiga está numa posição mais alta, a tendência pela gravidade é escorregar o xixi e ela ter a perda urinária. Então, eu falo porque é muito comum eu pegar em consultório paciente falando assim, eu fiz a cirurgia, piorei. Não, na verdade, ele reposicionou, ele fez o trabalho correto dele de reposicionar a bexiga, né? Mas você tinha que ter feito um trabalho de fortalecimento prévio, né? Para quando colocar essa bexiga no lugar, não ter o escape urinário pela baixa de resistência. Beleza? Então, eu tô falando por quê? Porque a incontinência ela pode acontecer com criança. Eu tô pegando muito em consultório crianças pequenas mesmo, 4 anos, 5 anos, 6 aninhos de idade,
Por quê? Porque as crianças estão ficando muito gordinhas, não estão trabalhando, não estão trabalhando, que eu digo, fazendo exercício, né? Aquelas crianças que ficam sentadinhas na frente do computador, que é mais fácil ficar vendo Netflix, que só brinca na aula de educação física e olhe lá, né? Ou na atividade lá pré-programada. É a criança que não sobe em árvore, é a criança que não corre, e aí o assoalho pélvico dela vai ficando cada vez mais fraco. Então, aquela criança, quando você chega no final do dia, a calcinha tá molhada, a cuequinha tá molhada, ou seja, já tem uma incontinência. Só que os pais acham isso normal. Ah, isso é normal, isso acontece, tá suado. Não, não tá suado, é uma incontinência. Só que como não olha, quando entrar na puberdade, pela fase hormonal, vai ter um fortalecimento, uma tonicidade maior e vai melhorar. Vai melhorar, só que aí, na fase adulta, vai ter problema na parte sexual. Porque essa musculatura vai fazer falta no controle da ereção, no controle da ejaculação, no controle da musculatura vaginal. Então, assim, é uma musculatura que tem que ser trabalhada desde pequenininho, incentivada desde pequenininho, com exercício mesmo, com ativação, com atividade física, né? Para que essa criança não tenha um problema lá na frente, beleza? E lembrando que qualquer perda urinária, ela é um sinal e um sintoma de incontinência urinária e tem que ser tratado. E é bom tratar no início, né? Outro sintoma que é comum antes da incontinência, no caso das mulheres, é a flacidez vaginal, que às vezes ela fala assim, eu não tenho perda de urina. Mas durante o ato sai aquele barulho de ar vaginal, que eu vou falar isso no outro programa, eu já até falei dele também. Isso já é um sinal de flacidez, de fraqueza, que muitas tampam só com a peneira, muda a posição ou inventa uma desculpa lá, mas não trata. Então, fortalecer e trabalhar essa musculatura, beleza? E os meninos? Bom, os meninos, quando eles retiram a próstata, que é aquela glândula, né, que está embaixo da bexiga, na retirada de próstata, o que acontece? Como eles vão ter que colocar uma sonda de sustentação ali para poder drenar toda aquela cirurgia, e também pela cirurgia, eles vão ficar com uma fraqueza, uma baixa resistência uretral do que sobrou da cirurgia. Então é muito comum no pós-cirúrgico de próstata eles terem incontinência urinária. Pode ter incontinência urinária insensível, que é aquela que eles não sentem e vai perder os primeiros 15, 20 até 3 meses, né? Ou aquela incontinência de esforço mesmo. Então, o tratamento, mesma coisa, né? O fortalecimento. Entretanto, eu tenho que lembrar que é um pós-cirúrgico, então tem que ser conversado com o médico, tem que saber como foi feita a cirurgia, né? Qual era o tamanho desse câncer, se tem algum tratamento junto, né? Se tem quimioterapia, se tem radioterapia, para estar trabalhando. Mas essa da prostatectomia radical é um outro assunto que eu vou estar falando com vocês, mais adiante. O papo hoje ainda é a incontinência urinária. Por que eu tô insistindo na incontinência urinária? Porque ainda vejo gente, né, que não enxerga que tem. Incontinência, gente, não tem que ter vergonha. Perdeu uma gotinha involuntariamente, vai tratar. Trata antes do negócio piorar. Porque depois que você tiver com a musculatura muito fraca, com a queda da bexiga, com a bexiga já apoiada, né, ou seja, com uma dificuldade de sustentação do prolapso, né, da bexiga, com dificuldade de segurar até o banheiro, é muito mais difícil, né? Altera o seu social, mexe com a autoestima, não é legal, né? E a fisioterapia, todo o trabalho, ele tem que ser feito com um profissional adequado. Eu aproveito até a doutora Beatriz que está aqui, que eu acho ótimo. Por quê? Porque não adianta nada um trabalho da fisioterapia sem um trabalho dos nossos parceiros, dos nossos amigos. Então, vamos lá. Se eu tenho um paciente que tem diástase, por exemplo, abdominal, não adianta vir fazer só a parte perineal se não trabalhar essa diástase. Então, quem tem diástase, eu falo porque a doutora Beatriz, parceirona, assim, adoro o trabalho dela, né? Trabalho de diástase, ele tem que estar acoplado com o pessoal da fisioterapia pélvica. Porque eu ganho sustentação, eu ganho força ali, recupero a diástase. No caso, ela utiliza muito a técnica Tupper, que é uma técnica fabulosa, achei bacana ela, né? Muito legal. Ganho resistência torácica ali. Se eu não tiver um trabalho do assoalho pélvico, eu vou gerar uma perda, eu vou gerar um problema pélvico. E se eu tenho um problema pélvico,
né, com diástase, eu também não vou ter uma recuperação adequada do assoalho pélvico enquanto eu não fechar essa diástase. A verdade é essa. Então, se você é pós-parto, se você já tem uma diástase mais aberta, vamos procurar ajuda dos dois profissionais, né? Trabalhar em conjunto, mas tem solução, beleza? Isso aí. Galera, o bate-papo de hoje era sobre incontinência, né? Eu tô adorando ter vocês aqui. Qualquer dúvida me manda no direct. Eu ainda tô me adaptando aí nas plataformas novas, então às vezes vai parecer eu ficar parada assim ó, um pouquinho, porque tem alguns, como é que diz? Uns aplicativos aqui, uma plataforma que estão instalando aqui para eu estar trabalhando como é o tratamento de incontinência urinária pós-cirúrgico, câncer de próstata. Tá, Kátia, não é isso? Kátia, esse vai ser o tema da semana que vem, que eu vou falar sobre prostatectomia radical. Você consegue guardar só um tiquinho para a semana que vem? Porque é um assunto delicado, é um assunto que tem que ser exclusivo para ele. Mas não perde, tá bom? Semana que vem, o assunto da terça ou da quinta vai ser prostatectomia radical. O de hoje foi só incontinência, né? Que eu falei mais das meninas, que eu falei do assoalho pélvico. Trouxe até a musculatura, Bia, para falar, que eu achei tão fofa. Sobre a musculatura e a importância da incontinência, identificar, né, que a gente não pode passar batido, tampar o sol com a peneira, né, botar panos quentes, mas eu vou estar falando de prostatectomia radical na próxima semana, tá bom, Kátia? É só acompanhar aí. Entra no YouTube também, assina o canal. Gente, assina o canal do YouTube, porque o canal do YouTube, ele tem mais conteúdo, então lá tem o Minuto Vivi, que é o Minuto VIP, que de vez em quando eu jogo umas informações bem bacanas, então se você assinar, botar o sininho, né, na hora que, assim, é muito aleatório, na hora que eu falar, eu jogo lá, você pode receber a informação e já tá curtindo e tendo acesso ao conteúdo, tá bom? É um conteúdo de que eu trabalho, que eu amo, trabalho há 16 anos, então eu vou falar sobre fisioterapia urológica, vou falar, rolou aí no Fantástico sobre vulvodínia, né, uma coisa que eu também vou estar falando, porque agora que o Fantástico falou, e aí tá vindo muito paciente em busca disso, então semana que vem, na terça ou na quinta, vai ser prostatectomia radical e a vulvodínia, né, que é bem legal da gente estar abordando, né. Então, galera, vamos manter junto, a gente tem que estar sempre junto aí, conteúdo de alta qualidade, tá? E qualquer dúvida, me manda um direct aí, quem eu puder estar respondendo, eu vou estar respondendo. Quem precisar de um tratamento mais específico, tem a clínica aqui em Brasília. Quem não for de Brasília, me manda também, porque eu conheço muita gente de fora e eu vou estar encaminhando para vocês, tá bom? E lembrando que quem for de Brasília, que quiser saber um pouquinho mais, eu vou estar dando curso agora, dia 26, de barras de axis, que é bem legal. Vai ser o dia inteiro, é um curso bacana. Aliás, Bia, você tem que ir lá fazendo meu curso, não, você tem que receber as barras, né? Que você é minha cobaia. Mentira, cobaia nada. Vai ser um prazer. A Bia vai receber as barras para depois ela comentar com vocês o que ela achou dessa técnica nova. Pode comentar a verdade, tá? Se não gostar, você fala mesmo, que é bem assim, a gente é bem nesse nível, né? Agora que já voltou, já acabou as férias, a gente pode estar agendando isso. Galera, brigadão. Amanhã eu tô aqui de volta. Quando eu vou para Caruaru, eu vou para Recife, Daisy, vou assim. Fica de olho na minha agenda lá no site. Mais uma vez, fica de olho no Instagram e no Facebook e no YouTube. Eu agora saí da Força Aérea, né? Então, como eu saí da Força Aérea, minha agenda agora tá bombando Brasil afora. Então, vou para São Paulo, vou pro Rio, vou para Maceió, acho que Maceió é junho, se eu não me engano, maio ou junho. Vou para Recife. Então, só ficar atento aí, que eu vou estar aí correndo Brasil afora, viu? Beleza? Vejo vocês amanhã sem falta, tá bom? Beijo, gente! Até amanhã!